Muito obrigado. Gente, eu quero apresentar então a nossa palestrante oficial dessa noite, uma amiga, alguém que eu tenho assim uma profunda estima. Ela é, sem dúvidas, uma das grandes responsáveis pelo avanço da logoterapia no Brasil, que é a nossa querida professora Sheila Rabuski. A professora Sheila, ela é também aí faz parte, né, desses logoterapeutas de primeira geração, que desde a primeira vinda do Franklin ao Brasil, lá em Porto Alegre, se eu não estou enganado, mas que, de certa forma, há muitos anos vem lutando pela logoterapia no Brasil, em difundir a logoterapia, sempre com grande entusiasmo, com muita criatividade, mas também com muito amor, né? E é algo que é muito explícito por onde ela passa. A professora Sheila era muito querida, é conhecida em todo o Brasil, enfim. Então, eu me sinto muito honrado, muito feliz de poder tê-la fazendo a abertura de mais uma turma de especialização, a nossa terceira turma, mas especialmente também abrindo aqui o ano acadêmico da Unilife, né? Então, realmente, assim, me sinto muito honrado, minha amiga, muito feliz. Seja bem-vinda. Você sabe que aqui também é uma extensão da sua casa e nós nos sentimos muito alegres de esse momento, esse espaço com você, tá bom? Gente, eu vou fazer o seguinte agora, tá? Para que a gente não tenha áudios aí atrapalhando a palestra da professora Sheila, eu vou fechar o áudio de todos vocês e vou liberar apenas o dela, tá bom? Então vocês não vão conseguir liberar o áudio agora. Após a palestra da professora Sheila, aí eu volto a liberar, aí você pode fazer pergunta, enfim, para que a gente não tenha interrupções. Combinado, então? Pode ser. Vou só agora liberar o da professora Sheila. Deixa eu só achar aqui a professora Sheila, que eu não estou conseguindo achar pelo nome. Sheila, só me oriente, qual é o nome que você está? Eu estou procurando aqui por Sheila, não estou conseguindo achar. Peraí, Pronto, deixa eu liberar aqui. Pronto, tente ver se chegou a mensagem para você. Chegou uma mensagem para liberar o teu áudio? Chegou. Pronto. Okay. Abriu. Agora. É que apareceu o nome do meu marido. Não sei porquê. Boa noite, gente. É que o computador foi para trocar o teclado e eu acho que ele trocou os nomes. Tá, foi o meu e o dele, ele trocou os nomes, colocou Rude. Por isso que em vez de Sheila, agora apareceu. Tá certo. Tá ótimo, pessoal. Olha, eu me sinto assim muito feliz de estar com vocês aqui. Eu tenho visto que tem pessoas que já faz tempo que a gente conhece, eu estava olhando aqui agora a carinha de vocês, algumas pessoas que a gente já viu nos grupos, no Lago Papo, em alguns cursos que a gente fez agora durante a quarentena também, então são pessoas que estão realmente seguindo, né, a luz da logoterapia, né? Então, o Flávio eu já conheço também, o Heitor, né, também já tivemos oportunidade de estarmos juntas. A Aziza também, você veja que coincidência, eu acho que deve ser ela, assim, bonita como era também. Eu já tive a oportunidade de participar de uma entrevista feita por ela aqui em Curitiba, na TV Evangelizar do padre Reginaldo Manzotti. Então, você que me entrevistou também, você é amiga da Marina Freitas também, né, que você me falou que era. Então, eu falei, nossa, que alegria te ver aí, olha só. Eu vi mesmo que você já sabia
mais do que qualquer outros entrevistadores, você estava sabendo já de logoterapia, já tinha conhecimento e tudo, então que seja bem-vinda, você está num ótimo lugar, né? Então fico muito contente de ver essa vibração toda da Unilife, já estive também em Natal, em João Pessoa, aí em outras turmas presenciais, e vocês sabem, já conheceram a caminhada do Alisson, se não conheceram antes, mas conheceram a caminhada do Alisson durante os 2 anos de gestão da Ablai, né? E vocês viram assim também a criatividade, o empenho, o profissionalismo dele. Então, tudo que ele mete a mão, realmente sai coisa boa, né, gente? Então, vocês estão realmente em ótimas mãos, tenho certeza que vai ser um curso muito bom e que vocês vão aproveitar muitíssimo. Eu acredito que nunca o Franco deve estar assim vibrando, soltando foguete realmente aonde ele estiver, porque realmente em nenhum tempo eu acho que a logoterapia foi assim tão divulgada, né, e tão presente em vários canais no Brasil e na América Latina, de um modo geral, nós temos uma presença também muito, muito boa, com vários movimentos, então a hora é agora e nós estamos chegando, né, com a logoterapia, e ela nunca foi assim tão importante para os nossos dias, né? Cada vez mais pessoas dos mais variados profissões têm procurado para procurar agir e se beneficiar, né, se contemplar com as questões da logoterapia. E numa noite como hoje, né? Então, o Alisson pediu para que a gente pudesse conversar um pouquinho com vocês sobre algum assunto que a logoterapia pudesse trazer essa contribuição, e eu tenho certeza, faço hoje, agora, se vocês quiserem uma aposta como vocês, como já hoje, primeiro dia de aula, né? Vocês já, sejam qual for a profissão, ou onde vocês já trabalharam, vocês já vão sair hoje contemplados, se sentindo contemplados com algum aprendizado novo, alguma ideia que nos traz. A logoterapia tem essas coisas, né? Já nos empolgam, tem alguma ideia que vem que nos dá uma vibração interna maravilhosa e que já faz o nosso dia a dia diferente. Então, isso são relatos, a literatura está cheia disso, e a gente também tem testemunhos já de muitas e muitas pessoas. Então, quero dar essas boas-vindas a vocês. Vocês fizeram uma escolha muito boa, muito certa, de escolher a logoterapia para vocês. A vida de vocês vai se sentir diferente em termos de qualidade de vida, em tudo isso, à medida que a gente vai transformando as ideias de Frankl no nosso dia a dia, internalizando para nós, né? Então, eu poderia também dizer, aproveitando que é o primeiro dia hoje de vocês, pessoal, que a logoterapia tem que nos tocar de alguma maneira, ela tem que nos tocar intimamente, porque é isso que nos faz prosseguir. Ela não é simplesmente uma teoria que nos empolga e depois nos esquece. Ela toma conta da nossa vida e passa a ser a nossa vida, porque a nossa vida fica modificada por ela. Então, vocês vão vendo que algumas pessoas que não se sentiram tocadas intimamente, né, não conseguem prosseguir, porque essa é uma condição muito importante, né? Que a gente sinta que ela vai poder ser transformada em vida. Tá? E eu digo sempre, e eu acho que isso é importantíssimo também para vocês, gente, desculpe, mas é porque a gente já tem muitos anos de prática também, de formação, de especialização em logoterapia, então a gente está comentando isso porque é o que a gente já tem em cima dessa experiência, tá? Então, na realidade, é muito fácil, quer dizer, embora seja uma teoria riquíssima, cheia de pressupostos filosóficos muito importantes, que nem sempre a gente tem acesso muito fácil, mas a gente consegue, ao se debruçar um pouquinho mais na filosofia e tudo, a gente consegue aprender com muita leitura, com muita coisa, o saber logoterapia. Mas o grande segredo, tá? Não é saber a logoterapia, é se tornar logoterapeuta, certo? Se tornar um logo vivente. Então, essa o grande
diferencial que nos faz diferente também de outras linhas, né? Como eu sempre digo, nós podemos ser uma pessoa dentro do consultório e outra fora. Em qualquer outra linha a gente pode ser assim, porque as técnicas, elas nos protegem dentro do consultório. Então, facilmente a gente pode ser sentido protegido, ser uma pessoa dentro do consultório e outra fora. E na logoterapia vocês vão ver que isso não é possível. A gente se mostra toda hora a nossa humanidade. Então, por isso que a gente tem que ter a tal da autenticidade, da vida autêntica do Heidegger, né? Então, a questão da autenticidade é um pressuposto que a logoterapia nos faz, e esse convite toda hora da autenticidade, né? De se tornar uma pessoa especialista em logoterapia, seja onde for, porque a sua vida está já absorvida, né? E permeada por essa teoria também. Então, o tema que eu escolhi hoje, para que a gente pudesse conversar nesse primeiro dia, tá? Vai vir bem de encontro a duas coisas que eu pensei. Primeiro, ela tem a ver, este tema, que o tema é sobre inteligência espiritual, tá? Então, ela tem a ver com duas coisas muito importantes atualmente. Em primeiro lugar, ela tem a ver com aquela dimensão espiritual ou noética, vocês vão aprender também isso, né? Que é o que difere a logoterapia. O Frankl vê a pessoa humana diferente de outras linhas, que além do biológico, do psicológico e do social, tem essa dimensão que é a dimensão espiritual, a dimensão noética. Depois vocês vão aprender, né, com muita alegria, como essa dimensão é a característica humana, é o que nos faz humano, é onde tem a nossa força interior tão grande, que transforma realmente, tira leite de pedras, né? Como a gente consegue, que o ser humano consegue fazer. Então, essa dimensão, essa inteligência espiritual, ela tem a ver com essa dimensão noética que o Frankl traz, e tem a ver com uma grande descoberta, entre aspas, e de uma grande aquisição, de um grande estudo feito já há algumas décadas, 2 ou 3 décadas já, né? Mudando toda a concepção de inteligência que se tinha até então, né? Até a década de 80, por exemplo, tinha-se uma outra concepção de inteligência, e hoje nós sabemos que a inteligência espiritual aparece como a 8ª inteligência. Então, nós vamos fazer um pouquinho desse histórico para vocês, para que vocês possam ver como o Frankl já estava à frente do seu tempo ao comentar essa dimensão espiritual e colocando como você pode desenvolver tudo isso e coisas que agora estão comentando, né? Então, eu vou... Alisson, a gente coloca aqui no share screen, né, que coloca o slide para aparecer o PowerPoint. Vou liberar aqui para você, tá, Sheila? Um minutinho. Tá, querido. Tá. Pronto. Tá. Eu preparei uns slidezinhos para vocês, meus queridos, para que vocês possam ir acompanhando. Agora eu vou apertar no share, né? Tá. Ok. Já apareceu? Sim. Só tá. Maximiza. Tem que passar aqui no modo apresentação, né? Ok. Tá bom. Então, pessoal, eu vou passar aqui para... Vou tirar um pouquinho aqui, só um pouquinho. Ok. Então, a inteligência espiritual, né? Ela me parece, esse termo inteligência espiritual, né? A palavra espiritual, como o Frankl também já tinha essa ideia, e nós já vamos comentar um pouquinho sobre isso, ela evoca imagens de experiências místicas, de alma, de questões sobre o sentido da vida, de realidade pessoal e subjetiva, não é isso? Então, essa palavra espiritual, ela tem essa conotação. Tanto é que o Frankl, também para que não desse problemas sobre essa dimensão espiritual que ele fala, que nós chamássemos, né, de dimensão noética, tá? Noética, que vem do espírito, né, em grego. Então, para não usar essa palavra que às vezes as pessoas podem confundir, né, ou tem essa contradição na palavra, que nós usássemos noética.
Então, o espiritual tem essa conotação. E a inteligência, né, para nós, psicólogos, para as pessoas que lidam com educação, ela possui, gente, a conotação de mente em funcionamento, né? Inteligência é mente em funcionamento. A análise. Aqui, ó, já não estava passando o slide para você. Então, a mente em funcionamento e análise e resolução de problemas, computação e conhecimento científico. Não é isso que tudo que a questão do espiritual traz, místicas, alma, né, sentido da vida, e a inteligência traz essa mente em funcionamento, problemas de computação, matemática, conhecimento científico, ok? Bom, então, mas o que é, então, a inteligência espiritual? É a capacidade humana de fazer as perguntas fundamentais sobre o significado da vida e de experimentar simultaneamente a conexão perfeita entre cada um de nós e o mundo em que vivemos. Olha que legal que é essa inteligência, né? É uma capacidade humana de fazer as perguntas fundamentais sobre o significado da vida e de experimentar simultaneamente a conexão perfeita entre cada um de nós e o mundo que vivemos. Frankl não usava esse termo inteligência espiritual, tá? Esse é um termo bem mais contemporâneo, né? Que foi a partir de Owen Gardner, né? Quando ele fala das inteligências múltiplas, mas nós já vamos chegar lá. Então, o mundo subjetivo com que a espiritualidade lida, né, e o mundo objetivo que a inteligência busca compreender, convive dentro de cada um de nós. Nós temos essas duas coisas, né, que às vezes parecem contraditórias. Nós temos essa subjetividade muito importante, que é dessa questão da espiritualidade como uma questão ampla, né? Então, a espiritualidade aqui não entra como só religiosidade. A religiosidade faz parte dessa espiritualidade, mas não é. Quando nós falamos aqui em espiritualidade, nós estamos falando em arte, em emoção, em ética, em moral, em estética, né? Então, ela tem subjetividades, mas também convive dentro de nós essa parte mais cognitiva, né? Que nos desperta para que a gente possa viver dentro de com o que está ao nosso redor, com o mundo objetivo, né? Então, nós precisamos usar a inteligência. Nós necessitamos de uma linguagem para descrever a experiência do sagrado que possa apontar para os aspectos de normalidade dos encontros com o inefável, mas que não seja sobrecarregada de implicações ideológicas ou religiosas, ok? Tá. Também nós necessitamos, ao mesmo tempo, de uma metodologia para estudar, aprender e compreender o nosso eu espiritual e as maneiras inteligentes com que podemos vivenciar a nossa espiritualidade. Então, você veja só, a nossa inteligência, que é uma coisa tão objetiva, tão clara, tão concreta, né? Ela também pode nos ajudar nessa nossa subjetividade da espiritualidade. Então, nós podemos usar a nossa inteligência nas nossas emoções, nas nossas artes, na nossa religiosidade, na nossa ética, na nossa moral, entendeu? Então, é usar a inteligência a serviço dessas nossas subjetividades que estão nessa espiritualidade. Interessante isso, né? Que coisas que nós não sabíamos, porque nós tínhamos uma outra noção também do que é a inteligência, beleza? Então, para isso, para que a gente possa entender um pouquinho sobre essa questão de chamar inteligência espiritual, tá? Nós vamos ter que buscar um pouco alguns dados históricos, né? Para essa compreensão, né? Então, veja lá, nós vamos partir como um ponto muito importante de uma pesquisa muitíssimo interessante que começou na década de 80, tá? O Owen Gardner, já na época de 80, já começou a pesquisar em Harvard essa questão da inteligência espiritual, sim, mas era muito ainda bem de começo, mas houve uma grande pesquisa educacional
eu tinha esse resumo dessa pesquisa educacional em 3 partes, mas legal, mas era com aquela tecnologia de videocassete ou fitas, né, aquelas fitas. E realmente se perdeu, né, no meio naquele meio de tudo isso. Eu só consegui achar o terceiro filme porque foram 3 pesquisadores que foram buscados, né, nessa pesquisa educacional da década de 80 nos Estados Unidos. E só consegui achar justamente o Frank na internet, né, no YouTube. E sumiu também. Graças a Deus eu tenho ainda, porque agora as pessoas também procuram e a gente não consegue mais achar também de tão antiga que era, né? Mas deixa eu contar um pouquinho sobre essa pesquisa educacional nos Estados Unidos. Então, até a década de 80, bem o comecinho da década de 80, pessoal, as escolas nos Estados Unidos usavam o QI, lembra que foi o QI, que é o coeficiente de inteligência, foi o Binet, lembra que foi o Binet que criou esse termo de inteligência, que era baseado muito em lógica, matemática, em raciocínio, né, espacial. Então, eles usavam somente o QI, porque era a única maneira de se medir a inteligência até essa década, era com o QI, só tinha esse instrumental. E para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, até a década de 80, as turmas, desde criança até os adolescentes, eles tinham, gente, a divisão das turmas eram feitas a partir do QI. Então, olha lá que coisa que era isso, gente, né? Eram feitas a divisão das turmas pelo QI da criança. A criança mudava de colégio, ia se matricular no colégio, era aplicado um teste de QI, e aí a criança, o adolescente, era dividido em turmas. Então, tinha a turma dos bem inteligentes, dos gênios, dos médios, e daqueles que eram os mais fraquinhos, aqueles que eram abaixo da média. Então, vocês imaginem, né, que rotulação que se tinha das crianças que passavam 13 anos da sua vida, desde da escolinha lá, que equivaleria à pré-escola, até o high school, você fazendo parte, se você era da turma dos gênios, dos médios ou dos fracos. Então, você passava uma vida inteira, quer dizer, acreditando que a inteligência era uma coisa estática, que nunca mudava, né? Então, e aí, o que eles começaram a ver a partir da década de 80? E a partir também dessa pesquisa que eles encomendaram. Eles começaram a ver que as pessoas que saíam da escola, depois do high school, com aquelas turmas da turma dos mais gênios, dos geniais, aqueles com QI acima de 140, não eram os mais felizes, não eram os mais realizados e nem tinham o melhor emprego, e nem conseguiam ser os melhores profissionais. Às vezes, até aqueles médios ou aqueles que nem eram considerados tão inteligentes, arranjavam um emprego melhor, se mantinham melhores nos trabalhos e tudo isso. Então, eles queriam saber o que que, além do QI, ajudava essas pessoas. Deveria ter algo que não era só a inteligência, né, intelectual, que ajudava essas pessoas, ok? Então, eles chamaram 3 pesquisadores para fazer essa pesquisa educacional. Então, era um polonês, um americano e um austríaco. E esse austríaco vinha a ser nada mais, nada menos do que Viktor Frankl. Legal, ele foi convidado nos Estados Unidos para ser esse terceiro pesquisador. E o Frankl, eles viram depois, com o trabalho dele, o estudo dele, que a pessoa que tem uma visão de futuro, quem tem uma visão otimista do futuro, é uma pessoa que nem precisa ter tanta inteligência, porque se a pessoa tem uma visão otimista do futuro, que vai conseguir, etc., e isso o Frankl, a gente, sabendo dele, a gente vai ver, então foi o que ele conseguiu pesquisar. Então, cada pesquisador trouxe uma contribuição para que essa pesquisa pudesse ter sucesso, e eles modificaram realmente a distribuição das turmas deles a partir dos Estados Unidos também. E neste ponto apareceu um pesquisador de Harvard,
né, que foi Daniel Goleman, você já deve ter escutado, né? O Daniel Goleman lançou e bombou no mundo inteiro o que ele chamou da inteligência emocional, né? A inteligência emocional. Então, ele disse que pode ser que o QI, que é a inteligência, garanta o emprego, mas quem mantém o emprego é o QE, né? O QE, que é a inteligência emocional. É de você poder usar a tua inteligência nas tuas emoções. As pessoas que têm inteligência na emoção, que sabem dosar as suas emoções, que sabem usar as suas emoções, elas são pessoas que são mais felizes, mais realizadas e podem se dar melhor no trabalho. Então, dali, gente, foi assim, por isso que a década de 90 também foi considerada a época do cérebro, né? De tantas pesquisas que fizeram com a questão do cérebro. Então, a partir dessa pesquisa do Goleman, da inteligência emocional. Aí ele trabalhava junto com o Howard Gardner, né? Que ele disse que não tinha só o QI e o QE. Ele descobriu, inclusive, com questão de imagens tomográficas, né? Colocando em cada parte do cérebro, onde que tinham-se sete inteligências, que nós não temos só uma inteligência e nem só também a inteligência emocional. Nós temos 7 inteligências, né? Depois vocês podem depois pesquisar, agora me lembrei que eu ia trazer para vocês quais são as 7, mas tem a lógica matemática, tem a sinestésica, tem a interpessoal, a intrapessoal, tem a musical, né? E depois chegou até 7 inteligências. E olha que legal, né? Como é que isso fica uma coisa assim muito boa, que ele começou a observar o avant-garde, e olha, por coincidência, o avant-garde era filho de judeus da Romênia que saíram fugidos do Hitler na Segunda Guerra Mundial e foram para os Estados Unidos. Então, foi o avant-garde que notou que cada um tinha uma aptidão diferente, tinha uma habilidade diferente, eram gênios. Tem gente que é gênio na música, mas é ruim na matemática. Tem outros que dançam muito bem, você já notou? Tem gente que é um fenômeno na dança e depois não sabe andar de bicicleta, né? Tem outros que vão muito bem nas relações interpessoais, mas depois não tem uma reflexão pessoal. Então, como tem inteligências diferentes. E isso também veio mudar os rumos da educação mundial, né? Porque com isso aí das inteligências múltiplas, a educação veio em cheio para poder proporcionar todas essas possibilidades dos alunos aproveitarem todas as suas inteligências. E um pouco depois ele viu 7, né? E aí o que ele fez? Depois veio um outro colega dele, tá? Que é o Richard Vollman, também de Harvard, tá? Que trouxe mais uma inteligência, que é a inteligência espiritual. A inteligência dos filósofos, a inteligência dos grandes místicos, a inteligência das pessoas que têm essa reflexão altíssima, né? Filosófica, etc. Então, aí ficaram 8 inteligências, porque ele juntou, então, a inteligência interpessoal, que é entre pessoas, com a intrapessoal, que é dentro de nós mesmos. Então, ele juntou as duas numa só, ficaram, então, as 7, aí colocou a oitava, desculpe, ele tinha a intrapessoal com a interpessoal, descobriu mais uma que é a inteligência naturalista. Vocês já notaram aquelas pessoas que têm muita inteligência ao lidar com a terra, com as plantas, com a natureza, de um modo geral, né? Então, a inteligência naturalista. E aí ficou o Richard Vollman, que trouxe a oitava, que é a inteligência espiritual. Então, ficaram essas 8 inteligências. Olha que paradigma completamente diferente que trouxe para a educação dos nossos filhos e dos nossos alunos, né? E a gente ficou super menos frustrado, porque se a gente não era bom em matemática, a gente tirava geralmente um QI bem mais abaixo, porque entrava muita questão da matemática. E a lógica matemática é apenas uma das inteligências.
você pode ser inteligente em outras coisas, né? Então, isso você pode, depois os colegas trabalhando em grupo vão dizer, olha, meu amigo, você que é bom na dança, você vai lá, você que é bom no discurso, você faz isso, você que é bom no desenho, né? Então, cada um se valoriza em cima daquilo. Tá? Então, acho que foi uma grande revolução e uma grande contribuição que esse grupo, desde o Daniel Goleman até o Orvar Gardner e o Richard Vollmann, né? Então, se vocês têm interesse, vocês podem procurar também o site do Richard Vollmann, que ele tem o teste da inteligência espiritual. Se vocês têm curiosidade de saber como é que está o teste da inteligência espiritual de vocês, ele é muitíssimo interessante, porque não tem assim uma inteligência alta ou baixa, ele divide em 7 fatores, né? Então é uma coisa de autoconhecimento, é muito bacana a gente saber em autoconhecimento para saber qual que é a nossa inteligência espiritual. É bem interessante também tem em inglês, né? Mas já tem em português também que vocês podem procurar. Tá? Então, esses foram os dados históricos. Por favor, depois, se vocês querem perguntar alguma coisa, ou se tem alguma dúvida, a gente abre depois para a gente poder perguntar, tá? Já que agora os microfones estão desligados, tá? Mas ele é mais ou menos, eu comecei com essa pesquisa, e dali desandou tudo, e hoje tem uma coisa que revolucionou realmente toda a questão do aprender, né? Bom, aí vamos ver agora, então, o que é... Opa, peraí, ali. A inteligência espiritual, então, é um fenômeno especificamente humano. Nós não vamos encontrar em nenhum outro ser da natureza, né? Como também é essa dimensão noética que o Frankl nos fala, também é um fenômeno especificamente humano. Tá? Então, o que tem como é que a gente pode fazer uso dessa inteligência espiritual, né? E o que a gente pode contar? Lá na inteligência, na dimensão espiritual que está, e a gente pode desenvolver isso para ficar mais inteligente nisso, que é sobre a nossa liberdade pessoal. Né? Então, o Frankl diz que na logoterapia a liberdade humana ela é muito restrita e ela é muito pequena, né, gente? Vejam, a começar que a gente não pode escolher quem é o pai e a mãe que nós vamos ter, nós não podemos escolher o país que nós vamos nascer, nós não podemos escolher a cor dos nossos olhos, nós não podemos escolher se nós não queremos morrer, uma série de coisas, a nossa liberdade é bastante restrita. Mas o Frankl diz que existe essa liberdade pessoal, que tudo se pode tirar do ser humano, menos essa liberdade interior, essa liberdade pessoal, que está lá no fundo, né? Porque a gente não é livre mas nós somos livres para. Tá? Então, nós não somos livres de muita coisa, mas nós sempre somos livres para nos determinar como nós vamos lidar com aquela liberdade que a gente não pode mudar. Nós não somos livres mas somos livres para. Tá? Lá também a gente pode trabalhar a nossa responsabilidade, né? Que também faz parte da inteligência espiritual. Veja bem, a responsabilidade traz, na sua etimologia, o verbo latino que se chama respondere. Então, responsabilidade é responder por. Eu respondo pelo que eu fiz, pelo que eu faço, pelo que eu falei, né? Então, observem, quem tem essa responsabilidade interior, quem sabe usar da sua liberdade interior e quem sabe responder por ela, sempre vai ser uma pessoa que vai demonstrar inteligência e nós vamos admirar. Observem. Né? Também usar a inteligência espiritual, ela capacita o ser humano a responder de forma consciente. Ela não vai responder pelo impulso ou pela gana, né? Ou pela função, mas ele vai responder de forma consciente. Eu quero responder. Tá? Uma das contribuições do Frankl para a psicologia é dizer que entre o estímulo e a resposta, né, que nós falamos, existe um espaço, e é nesse espaço que eu posso escolher conscientemente. Tá? Isso é ser
inteligente, né? Inteligência espiritual. Ela capacita o ser humano a se conectar com valores, tá? Então, se nós não estamos muito bem, nós estamos tristes, nosso trabalho não está bem, alguma coisa não está dando certo na nossa vida, nós podemos usar a nossa inteligência espiritual para perguntar: puxa vida, qual é o valor que eu prezo na minha vida que eu não estou contemplando nesse momento agora? E correr atrás desse valor também, né? Porque ela nos conecta com aquilo que tem valor para nós. Isso é usar a inteligência espiritual. Ela capacita também o ser humano à transcendência, né? A ir além de si, né? A transcendência e a autotranscendência. Beleza? Então, o Frankl diz que nós só nos tornamos realmente humanos, pessoas humanas, quando nós somos capazes de sair de nós mesmos em função de algo ou alguém fora de mim, né? Então, isso é a capacidade da transcendência. Observe que aquela pessoa que fica olhando para o seu próprio umbigo, só pensando em si, egoísta e autocentrada, como ela não é uma pessoa inteligente, a gente não se sente atraída por ela em nada, porque realmente ela não demonstra ser um ser inteligente, certo? A inteligência espiritual, gente, é a dimensão da esperança, né? Então, ter esperança que as coisas possam dar certo, não é esperar, né, do expectar, mas é o esperar da esperança mesmo, de dizer que vamos fazer com que a esperança possa acontecer. Então, a gente ter esperança e buscar a esperança é uma prova de inteligência espiritual também. A inteligência espiritual, ela alimenta a nossa vida espiritual, tá? Então, muitas vezes, nós estamos com uma eclipse na nossa dimensão espiritual. A gente não tem acesso à arte, à natureza, à beleza, à ética, à moral, à estética. Então, a gente vai se perdendo um pouquinho isso, né? Então, se a gente se abre para isso, não, eu preciso realimentar essa minha dimensão espiritual, então eu vou usar a minha inteligência para buscar coisas que vão alimentar essa minha vida espiritual, tá? Ela capacita o ser humano a transcender o sofrimento e as adversidades. Podem observar que as pessoas que vocês veem muito perto de vocês, às vezes, hein, gente? Pessoas que, familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, a gente fala assim, como é que aquela pessoa conseguiu passar por uma tragédia dessa na vida e conseguir ainda viver, né? A gente imagina. E aí vocês vão ver quão admirável é essa pessoa que deu uma resposta de transcendência a esse sofrimento ou alguma adversidade na sua vida. Ela serve de exemplo, né? Porque ela usou a inteligência para isso, tá? Essa inteligência espiritual. A inteligência espiritual também, ela capacita o ser humano a ser aberto ao outro, a respeitar e valorizar a diversidade. Então, notar que é uma coisa que o Frankl também sempre diz, né, gente, que nós somos uma unidade na diversidade. Então, apesar da diversidade, nós devemos buscar somente uma humanidade. Olha só que isso aí é o nome que ele dá de monotrampismo, né? Nós somos uma só humanidade, apesar de toda a diversidade que tem entre nós, né? Então, quem compreende isso, né, tem inteligência espiritual, ok? A inteligência espiritual, então, é a dimensão da ética e da moral. Quem está usando de ética e de moral, né, que é independente, né, de qualquer credo, de qualquer política ou de qualquer filosofia, a ética, ela é além disso, né? A ética e a moral. Então, ela está usando essa inteligência espiritual, ok? Bom, e a inteligência espiritual também nos conduz a nos dar tempo para estar em silêncio. Quem tem inteligência espiritual sabe que é importante a gente ter momentos de silêncio, em que a gente fique sozinho,
em que a gente gosta de estar sozinho algumas vezes, né? Para pensar sobre si mesmo, para poder dialogar consigo mesmo, né? Para admirar um pôr do sol ou admirar uma flor, alguma coisa, porque esse silêncio é benéfico, né? Ela nos conduz a uma solidão benéfica, né? Então, estar em silêncio, uma solidão benéfica, cultivar a arte, né, gente? Então, qualquer coisa que seja arte para você, né? Então, ver um balé, uma ópera, você admirar um desenho, ou você desenhar, qualquer coisa que seja uma manifestação artística também nos conduz a essa coisa. Quantas coisas a arte pode nos falar, né? Como também tem pessoas que dizem que a arte salvará a humanidade, né? A inteligência espiritual nos conduz à leitura, como é importante também a gente saber, quando a gente está lendo pouco, quando a gente tem acesso à leitura, como a gente empobrece, né? Então, condiz a ter uma maior inteligência espiritual também você ler, você meditar, você escutar música, você ser solidário, gente, é um remédio ser solidário, né? Então, em vez de eu ficar aqui só pensando nas minhas coisas, nos meus problemas, eu ser solidário, me solidarizar com alguém, né? Isso é inteligência espiritual. Ser mais compassivo com as pessoas, né? A ter mais paciência consigo mesmo e com os outros, a julgar menos, tratar de crescer em empatia com o outro e perdoar mais. Sabia que o gesto de perdão também é de inteligência espiritual, né? Pode notar que a pessoa perdoa ou que perdoou uma coisa muito séria, como ela se sente liberta, se sente mais leve, se sente mais feliz, menos doente, né? Muito menos ranzinza, mais feliz mesmo. E também ela nos conduz, a inteligência espiritual, a ser menos exigente comigo e com os outros e a ser agradecido. Vocês viram quantas coisas a essa inteligência, que é justamente você usar a tua inteligência na tua dimensão noética, tá? Que o Frankl já falava desde a década de 30, né? E hoje, tantos pesquisadores contemporâneos estão falando o que ele já vinha falando, né? Aí, só que nós podemos chegar ao ponto, né? E ou nós, os nossos pacientes, os nossos familiares, nós podemos chegar a uma atrofia espiritual. Alguma coisa não está bem, nós temos uma atrofia espiritual. Essa atrofia espiritual foi um termo que foi cunhado pelo Torralba, né? Um pesquisador também, que é o que, gente? É a não atualização das nossas potencialidades ou a nossa vida espiritual. Então, a gente não usa os recursos da nossa dimensão espiritual, a gente não dá acesso a ela, a gente não desenvolve as nossas potencialidades, então a gente entra numa atrofia espiritual. Tá? Muitas vezes nós não estamos bem e as pessoas vão dizer que a gente está depressivo, né? E às vezes nem a depressão como uma doença realmente, mas a gente vai ver que nós fechamos uma porta, né, muito importante, que foi sobre a nossa dimensão noética, a nossa dimensão espiritual, deixamos de usar a nossa inteligência nessa dimensão. E quais são esses sintomas da atrofia espiritual? Tá? Então, o sectarismo, o fanatismo, a banalidade, o consumismo, o vazio existencial, olha lá um outro termo do Frankl, o tédio, já viu pessoas que estão constantemente em tédio, vulgaridade, intolerância, entre outros. Então, a gente há de se desconfiar que quando uma pessoa vem a nós com sofrimento ou mal-estar, a gente deve também levar em consideração, antes de pensar que ela esteja doente, né, que ela possa estar sofrendo uma atrofia espiritual, né? Ela não está fazendo uso de todo esse potencial que nós temos, né, nessa nossa dimensão, ok?
Aí aparece uma fórmula eficiente muito interessante, né? Que foi uma fórmula criada por Vitor Coopers, né? Que é também uruguaio, muito amigo também do Alejandro Barbieri, que você já deve ter ouvido falar, que é nosso colega, nosso amigo, professor também em vários cursos nossos aqui na Blay, no Brasil também, né? Ele é jovem, tem vários livros escritos, e ele também trouxe no último livro dele A Vida em Suas Mãos. E ele traz essa fórmula do Vitor Cooper, né? Olha só que interessante. Ele disse que a fórmula C mais H vezes A. C mais H vezes A. Então, o C são os conhecimentos. Eles são importantes, né? Porque são chave para um trabalho. Refere-se a tudo que sabemos e tudo que nós estudamos. Então, gente, sempre, 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 sempre o conhecimento é muito importante a gente saber. Né? Principalmente a gente se debruçar no conhecimento científico, a gente ultrapassar o senso comum, né? Porque muitas e muitas vezes nós estamos defendendo ideias ou estamos trazendo uma linha de raciocínio que mal e mal chega no horizonte do senso comum. Imagine ser do senso científico, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação que só o conhecimento, o estudo, a pesquisa é que vai nos abrir essa porta para que a gente possa realmente saber, né? Mais do que o senso comum, tá? Sempre o saber é importante. Mas o conhecimento ele não é só suficiente. Você saber não é suficiente. Aí, ao conhecimento, nós temos que somar o H. Aí nós vamos ver o que é o H, né? É o C mais H, né? Então, o H são as habilidades. Elas fazem referência a como colocaremos o nosso conhecimento em prática. Tá? Então, eu tenho um conhecimento, eu pesquisei, eu estudei, eu ultrapassei o senso comum, então eu sei como funciona ouvir, então eu falo com argumentação. Então, eu tenho que desenvolver em mim alguma habilidade para fazer uso deste conhecimento, colocar a favor de uma causa, de alguém, de algo. Né? Então, eu vou desenvolver habilidades para isso. Então, ou eu vou ver a habilidade de escrever, a habilidade de falar, a habilidade de dar aula, a habilidade de pesquisa, fazer remédios ou fazer outras pesquisas de um modo geral. Então, eu vou achar uma habilidade que tenha a ver comigo, né, para passar esse conhecimento que eu tenho, transformar o conhecimento em prática útil para a humanidade, né? O conhecimento em si não vai modificar, né? Mas são as habilidades das pessoas em levar o conhecimento praticamente que vai mudar e fazer um mundo melhor, certo? Então, é o conhecimento em prática, é o conhecimento executado é que faz a diferença. O conhecimento pelo conhecimento não sairia do lugar, certo? Então, fazer uso do conhecimento é bastante importante através das habilidades. Então, C mais H. Mas aí a gente vai multiplicar pelo A. Olha lá a fórmula, tá? Então, a essa somatória C mais H, que é conhecimento mais habilidade, nós vamos multiplicar com o A, que é atitudes. Então, os conhecimentos e as habilidades somam-se, mas o que multiplica é a atitude. Certo, pessoal? Ok? Então, esta fórmula, não sei se vocês também acharam interessante, que deve ficar na nossa cabeça, né? Para que possamos usar a nossa inteligência espiritual, que deveria ser, então, C mais H vezes A. Conhecimento mais habilidade vezes atitude. Tá? Então, por exemplo, né? Os nossos filhos, por exemplo, eles nos querem pela nossa atitude ao chegar em casa, não pelo mestrado ou doutorado que nós fizemos. Então, nossos filhos podem até admirar, mas eles não vão nos querer ou não vamos pegar os exemplos, é pelas nossas atitudes.
porque até tem pais que não têm doutorado nem mestrado ou não têm conhecimento, mas eles têm atitudes, então nossos filhos vão nos ver, nos amar pelas nossas atitudes, né? Nós escolhemos os nossos amigos também pelo quê? Pelo dinheiro que eles têm ou pelo que eles sabem? Não, nós escolhemos os nossos amigos pelas atitudes, né? Que eles nos dão, né? Quando nós estamos mal ou desanimados, os nossos conhecimentos ou as nossas habilidades, eles não mudam nada. Pode ver, eu estou mal, estou desanimado, o meu conhecimento é o mesmo e as habilidades são as mesmas, mas é a nossa atitude que se vê afetada, né? Então, é a nossa atitude que muda, certo? Então, é ela que sempre tem que estar multiplicada, né? Vai multiplicar, né? Para que a gente possa colocar ali, tá bom? Aí, nós seremos... Aí, uma coisa que não podemos esquecer nessa fórmula, C mais H vezes A, que sempre seremos vistos e julgados pelas nossas atitudes. Então, não adianta a gente ter as melhores das intenções, gente. Ninguém sabe das nossas verdadeiras intenções. Nós vamos ser sempre julgados e vistos e avaliados pelo aquilo que a gente fez, pelas nossas atitudes. Então, usar as atitudes com essa inteligência, ok? Lembrar sempre, então, que o nosso valor é ser pessoa, né? Nossa atitude fará sempre toda a diferença para ser pessoa. O Frankl sempre diz, e a gente deve perseguir isso, que nós podemos escolher a pessoa que nós queremos vir a ser, né? Então, o que vai garantir isso é a nossa atitude, que vai fazer sempre uma diferença. Eu não vou me comparar sempre com ninguém, né? A minha responsabilidade é ser o melhor de mim mesmo. Tá? Então, cada dia eu vou poder saber se eu fui melhor ou pior daquilo que eu já fiz e aquilo que eu quero fazer e da pessoa que eu quero vir a ser. Então, é a nossa atitude que faz a diferença, inclusive para nós mesmos, né? Eu só vou saber que eu mudei ou que eu estou caminhando para a pessoa que eu quero vir a ser se eu faço diferente, se eu ajo diferente, né? Senão, não chega lá. Tá? Aí, olha lá, coisas dizer como... então, nós podemos ver que nós podemos usar e abusar de trabalhar na nossa autoestima. Muitas e muitas vezes, a gente não fique chateado se um dia você se achar uma porcaria ou uma mosquinha no meio de tantas coisas assim. Tem dias que a gente se sente mal, a gente tem pena da gente, a gente deixa hora da gente, mas a gente rapidamente devemos levantar esse humor, né, essa coisa, e trabalhar a nossa autoestima. Então, se a gente quer respeitar os outros e encontrar valor nos outros, nós também temos que encontrar valor na gente mesmo, né? Então, a pessoa que tem essa consciência, né, aí temos que usar essa consciência do valor que eu tenho, do que eu posso ainda melhorar, essa autoestima sempre vai ter um bom tamanho, né? O humor, né, gente? O humor é um recurso maravilhoso da inteligência espiritual, né? Quantas e quantas vezes é uma piadinha, um trocadilho, levar a sério, ou rir da própria desgraça, rir de si mesmo, né? Como isso ajuda, né? Também faz parte da inteligência espiritual. Pega mais leve, né? Os jovens já iam dizer. A autotranscendência, quer dizer, se eu não estou bem, deixa eu fazer algo para alguém ou para algo. Vocês vão ver que logo, logo a gente já melhora o nosso humor, o nosso sofrimento. A autotranscendência é salvífico, realmente, né? Dê uma tarefa para alguém fazer, alguém que está triste, você vai ver como essa pessoa vai melhorar. Autotranscendência, fazer algo por alguém ou por algo fora de você mesmo, né? O autodistanciamento também é uma inteligência, faz parte da inteligência espiritual, tá? O autodistanciamento também, como é um recurso no ético, né? Também
da inteligência, da dimensão noética, é você poder se ver em qualquer tipo de situação, seja no passado ou no futuro. Então, é assim, você dentro da tua tela mental, né? Você fecha os olhos, você se vê na tua tela mental, exatamente na circunstância do que você quer vencer, o que você está pensando, pode ser no passado ou no futuro, no presente. Então, você tem essa capacidade de se ver fora de você. Então, esse autodistanciamento te ajuda muito. Se você está com uma dúvida que se você vai ou não vai fazer isso que você precisa fazer amanhã, então já se transporte para o dia de amanhã e veja você fazendo aquilo com medo, ou enfrentando a si mesmo, ou não fazendo. Como é que você vai se sentir? Isso é autodistanciamento. Aprender a perdoar é um recurso, né? Então, isso aí também é um tema bem interessante para que se possa trabalhar, né? De buscar aprender a perdoar, que não é fácil, né? Mas é muito, 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 muito salvífico mesmo. Ele cura, né? É curativo mesmo, né? O perdoar. O aprender e agradecer. Aprender a agradecer. Tem pessoas que não sabem agradecer, né? Então, elas não sabem receber e não sabem ver as coisas que têm, né, para agradecer. Elas conseguem ver mais a falta ou aquilo que não tem do que aquilo que tem, né? Então, aprender a agradecer. A gratidão também é um recurso noético, faz parte da inteligência espiritual também, né? E nos deixa melhores pessoas, tá? Então, eu queria abrir, eu trouxe um pouco isso aqui para vocês, que eu queria abrir agora algumas perguntas, mas antes, Alisson, eu também queria, deixa eu fechar, eu vou fechar aqui, no vermelho, né? Espera lá. Isso. Aí eu queria colocar uma música, Alisson, Pronto, Shelinha. para encerrar. Quando você Deixa eu pegar aqui, for deixa eu ver se eu consigo. compartilhar a música, quando você clica em Share Screen, Tá. na parte inferior esquerda dessa tela que abre, tem Share Sound. Lá. Aí você marca, porque senão a gente não vai conseguir ouvir o teu áudio. Aqui embaixo, espera lá. Certo? Marca o quadradinho que tem Share Sound. Eu tinha deixado aberta, mas eu posso achar ela aqui e depois colocar, mas aí eu deixo aberta. Isso, pode deixar aberto. Quando você clicar para compartilhar a tela em Share Screen, que abrir aquela janelinha branca, você marca no canto inferior esquerdo um quadradinho, o primeiro que tem. Share Sound. Acho que a Sheila deve ter caído, gente, mas daqui a pouquinho ela retorna, viu? Nossa, que palestra extraordinária. Eu confesso que, enfim, nos meus anos de logoterapia, nunca ouvi ninguém falar sobre esse tema, viu? Que tema, assim, rapaz, extremamente interessante, viu? Vamos só ver aqui se a Sheila caiu. Opa, está de volta. Sheilinha, você pode fechar essa imagem do Zoom, tá? Pode fechar. Isso. Esse quadradinho aí você pode fechar. Pronto. Vamos tentar compartilhar novamente? Agora deixa eu ver se o áudio está fechado. Só um minuto. Deixa eu liberar aqui o áudio, gente.
Sheila? Não, na Sheila não. Pronto, eu liberei aqui o áudio de vocês, tá? Mas deixa eu só ver, eu acho que a internet dela tá bem instável, né? Gente, enquanto a professora Sheila vai entrando, que palestra extraordinária, não foi? Não está sendo, na verdade. Alguém quer comentar alguma coisa? O áudio de vocês podem liberar, caso vocês queiram, tá bom? Deixa eu dar uma ligadinha aqui para ela, só para saber se aconteceu alguma coisa. Um minutinho, gente. Nossa, eu acho que a internet dela deve ter caído. Que pena, que pena. Mas daqui a pouquinho eu acho que ela volta, gente. Não sei se alguém quer compartilhar algo, né, de como foi para você a palestra, né, ministrada pela professora Sheila. Eu achei excelente, maravilhosa a palestra da professora Sheila. É incrível como a produção de conhecimento, a produção do saber humano vai se encontrando, né? E o modo como ela foi construindo historicamente e, ao mesmo tempo, introduzindo conceitos importantes da logoterapia, né? Ela fez o que a gente comentava na introdução da metodologia Unilife, né? Foi trazendo de modo muito concreto, muito na dimensão não somente da habilidade, mas das atitudes, e foi trazendo esse conhecimento, né? A teoria. Achei incrível a fórmula, né? O axioma, a fórmula, né? H, C mais H vezes A, né? Muito interessante, principalmente quando a gente aplica de maneira bem concreta, tanto nas situações ligadas à clínica, saúde ou à educação, e à nossa própria vida, a gente vai entendendo, né? Esse conhecimento, esse saber sem habilidade, com certeza a gente joga fora. Quanto que a gente aprende que não se transforma em habilidade, que a gente vai se perdendo, né? Quase que a gente faz um defragma mental e vai deletando aquilo que não se tornou habilidade. Mas o peso e a força do que é conhecimento e habilidade que se torna atitude, né? Também achei incrível e me levou a
me instigou a pensar mais, né, sobre esse caminho, né, da construção de conhecimento do homem, do quanto que o Viktor Frankl teve essa visão, né, foi um precursor de tantos conceitos que hoje a gente encontra na psicologia e na psiquiatria, e que nós vamos costurando e entendendo a partir da palestra, né, alguns desses conceitos. Gente, só um minutinho que eu estou falando aqui com o Sheila. Estou entrando de volta, porque agora, quando acabou a música, eu vi que não foi compartilhado, menino. Agora que eu vi que não foi. Que pena, que pena, que pena. Aí, vamos ver. Deixa eu colocar aqui também. Ali, ó, isso. Gente, coloquei a música inteira para vocês, tão bonita, e aí eu apertei no share screen, achando que tinha entrado, e não, eu escutei sozinho. Oi. Tudo bem, Natan? Tudo bem? O Natan. Tudo bem. Então... Oi, tudo bom, querido? Mas então a música, para vocês saberem que eu queria encerrar... Você quer tentar passar novamente? Paulo Soledad, que é um compositor bem antigo, mas ele sofreu uma operação muito séria e levou muitos dias da UTI no hospital, e quando ele acordou da operação, ele olhou lá fora e tinha o sol e as nuvens aparecendo, e ele começou a fazer... Eita, a internet dela deve ter caído de novo. Voltou de volta. Estão escutando? Opa! Caiu de volta, né? Acho que pronto, o sinal está para aqui. Eu vou abrir a porta aqui, que quando eu abro a porta... Deixa eu deixar assim na grade para ver se melhora. Isso, e a música... Isso. E a música, gente, é aquela Estão Voltando as Flores. Então, para mostrar para vocês que vê que o céu iluminando, estão voltando as flores, as nuvens estão indo embora, que é, né, gente, buscar viver com esperança, que nós não sabemos ainda o que vai ser todo esse ano, mas a gente tem que ter a esperança, que nós não podemos perder a esperança. Você quer que eu coloque a música aqui para o pessoal ouvir? Quero. Vamos, eu acho que vale a pena, se vocês me permitem mais uns minutinhos, acho que dura 2 minutinhos a música, para vocês verem. Se você conseguir... Não é essa daqui, olha. Deixa eu achar aqui. É essa? Essa. Uhum. Essa aí. Essa. Uhum. Vocês estão conseguindo ouvir o som? Então vamos escutar. Não? Peraí, só um minuto. Deixa eu compartilhar o som, então. Agora? Ok? Sim. Estão voltando as flores. Nessa manhã tão linda, como é bonita a vida, a esperança ainda, as nuvens vão passando, um novo céu se abrindo, o sol iluminando por onde nós vamos indo.
ainda. As nuvens vão passando, um novo céu se abrindo, o sol iluminando por onde nós vamos indo. Estão voltando as flores, nessa manhã tão linda, como é bonita a vida, a esperança ainda. Como é bonita, As nuvens vão passando, um novo céu se abrindo, o sol iluminando, por onde nós vamos indo, por onde nós vamos indo, por onde nós vamos Hoje é sexta-feira, dia de tomar salário, dar bicudinho na barriga, fumar cigarro ao contrário. ok? A minha intenção era dizer que, gente, veja como é bonita a vida, né? E que a nós, na realidade, enquanto logoterapeutas, que a gente possa ser o arauto da esperança, tá? Então, que a gente possa usar essa nossa inteligência espiritual, porque ela vem lá de dentro dessa dimensão maravilhosa, que quer todo o bem da gente, que a gente possa realmente estar bem atento, né? Que a gente possa despertar isso, inclusive até pela neuroplasticidade cerebral, né? A gente possa desenvolver cada vez mais essa nossa inteligência mesmo, porque ela vai nos trazer muitas e muitas respostas para a vida e vai nos trazer muitos recursos interessantíssimos. Estaria às ordens para responder alguma pergunta ou alguma coisa, alguma ideia que vocês não tenham, que tenha passado não muito clara, que às vezes a gente passa uma mensagem, mas as pessoas às vezes, sei lá, nossa capacidade de comunicação às vezes não deu certo. Qualquer coisa que vocês queiram acrescentar, perguntar, esclarecer, a gente poderia ver isso aí. O que vocês gostariam, tá? Me coloco à disposição. Primeiramente, agradecer, né? Foi realmente fantástica a palestra. Não sei se vocês estão conseguindo me escutar bem. Estou. Tá? Pronto. Estamos? Mas, Estamos. show. Eu fiquei com uma dúvida. Eu acredito, não sei se foi aqui, a internet estava cortando um pouco na hora, mas eu fiquei com a dúvida na questão do autodistanciamento, né? Até que ponto isso poderia se misturar com a ansiedade ou não? Se ele chega aí a ter uma certa interação com a ansiedade ou não, qual seria a diferença, por exemplo? Certo, tá. Então, na realidade, o autodistanciamento, ele é um recurso noético, tá? Porque é um recurso que nós podemos utilizar porque ele está nessa dimensão noética. Só por isso que a gente pode fazer, nenhuma outra pessoa coloca. Um exemplo bem
simples, sabe, Neto? Era assim, a gente pode fazer o exercício todo mundo junto. Pegue a mão direita de vocês, tá? Peguem a mão direita e coloquem bem grudada no rosto, assim. Todo mundo faz o exercício. Coloquem bem grudada no rosto, bem grudada, tá? E aí eu pergunto para vocês agora, quantas linhas tem a mão de vocês? Dá para ver? Agora façam assim. Agora vocês conseguem ver quantas linhas tem a mão? Tá? Isso seria o autodistanciamento. Então a gente fala assim, mas como que você não consegue ver? Está na tua cara, está tão perto de você. Olha lá, mas que ignorância, você não vê, você enxerga, você não. Não, quando estamos muito perto, a gente não consegue ver. Então, ele é um recurso muito incrível, porque nós podemos ficar aprisionados pelos nossos próprios pensamentos. Isso, inclusive, é a ideia de um grande logoterapeuta americano chamado Alex Patakos, que ele que tem descendência grega, né? Alex Patakos tem um livro chamado Prisioneiros do Próprio Pensamento. Quantas e quantas vezes nós podemos ficar prisioneiros do nosso próprio pensamento? Não podemos, gente? Se a gente mergulha nisso. E o autodistanciamento é um dos recursos em que a gente consegue, inclusive, até melhorar a ansiedade. É uma das coisas que a gente faz para melhorar, porque você vai se ver fora de você, entendeu? Então, você vai poder se imaginar, por exemplo, Neto, vamos supor que eu quero fazer o seguinte exercício. Você estava na dúvida hoje, antes de estar aí sentado para assistir a aula de hoje, o primeiro dia de aula, você bateu uma preguiça, aí você falou, será que eu vou ou será que eu não vou? Será que eu vou matar a primeira aula hoje ou será que eu não vou? E tal, né? Então, às vezes, a gente faz isso, a gente tem que decidir, tudo na vida a gente tem que decidir. Eu acordo, eu levanto, eu almoço ou não almoço, a gente toda hora tem que fazer escolhas na vida, né? Então, vamos supor que você não tivesse vindo hoje assistir. Então, eu posso fazer o exercício com você. Imagine, Neto, você, amanhã, quando você acordar, está imaginando? Você passe o filme na tua cabeça. Amanhã você levanta, acorda, você está indo trabalhar ou não? Tá, você está indo trabalhar e você fala, caramba, ontem eu fui na aula, assisti a palestra, lá. E se eu não tivesse ido, como será que eu estaria hoje? Então, você consegue se imaginar, não tendo ido hoje, como é que você estaria ali também. Amanhã eu tenho que fazer uma reunião bem chata, então, como é que eu quero estar amanhã? Tá? Então, você se imagina estando do jeito que você quer e do outro jeito que você está. Então, como é que você vai se sentir em cada um? Outra coisa, você está passando por uma dificuldade muito grande esta época agora, uma dificuldade financeira, uma doença, uma decisão que você tem que tomar. Então, agora, ande no teu tempo 5 anos. Aí você chegou lá nos 5 anos. E você olhando você, como é que você daqui a 5 anos, entendeu? Aí você pode mais ou menos fazer o que você gostaria de se ver, tá? Então, isso é autodistanciamento também, ok? Então, ao contrário, ele é bem usado para justamente baixar a ansiedade, sim, tá? Então, certo, tá. Por exemplo, eu fiz um exercício uma vez sobre a questão da morte, né, gente? Quem é que gosta de pensar na morte? Ninguém gosta, né, nada disso, mas eu fiz um exercício assim, uma vez, refletindo na questão da morte, até com o Cláudio Garcia Pintos, que é lá de Buenos Aires. Então, primeiro que eu queria chegar o mais viva possível, né, na morte. Então, eu quero chegar e bem velhinha, com a cabeça bem boa, eu falo. Então, que quando a morte chegar para mim e disser vamos, né, que eu possa dizer vamos, porque aí eu quero que a morte me diga assim, vamos porque eu tenho orgulho da vida que você teve. Eu quero que a morte me diga isso. Então, eu quero fazer todos os dias para que quando eu chegar
lá, bem velhinha, com a cabeça bem boa, a morte possa dizer para mim: eu tive orgulho da vida que você teve. Então, eu quero viver isso aí também. É um autodistanciamento, tá? E que mais? Marcos, queria fazer uma pergunta, Marcos Pereira? Eu vi que você estava aí olhando, queria perguntar alguma coisa, meu querido? Tem que liberar o áudio, Marcos. Ainda não está. Tá igual eu que não consegui liberar o meu. Clica na tela, Marcos. Se tiver no celular, vai aparecer 3 ícones. Você clica em um que parece um microfone. Beleza. Olha aí. Oba, Que beleza, ótimo, maravilha. Eu sou o caçula dessa turma, viu? Sou o caçula, o caçulinha. Tá bom? Sim. Me passa na cabeça uma porção de questionamentos a respeito da sua explanação, porque passa através das nuvens que eu contenho dentro do meu cérebro reptiliano. Aí eu queria saber, uma das coisas, queria saber se haveria possibilidade de a gente pegar essa teoria todinha dessas atitudes, que a chave, me parece, de tudo isso são as atitudes. Inclusive, existe até um movimento que é o Centro de Cura das Atitudes, onde eu já trabalhei. Então, o que é que acontece? Haveria possibilidade da gente trabalhar essas inteligências passando pelos 5 cérebros que nós temos, o racional, o emocional, o reptiliano, o cardíaco e o intestinal? Será que haveria possibilidade da gente fazer essa interação? Aí me surge uma dúvida, se há possibilidade ou não a gente juntar essas coisas para aumentar o conhecimento. Você entendeu? Eu não consegui ver inteirinho porque falhou bastante. Só a última pergunta que você me fez, se a gente conseguiria fazer a interação, mas eu não entendi o que com o que. Sim, eu vou repetir, eu vou tirar o que o celular está próximo da tela do computador, vou tirar daqui para ver se essa interação que a gente poderia fazer dessas inteligências, que são 8 inteligências, com os cérebros que nós temos, Sim. os 5 cérebros que nós temos: o racional, o emocional, o reptiliano, o cardíaco e o intestinal. Haveria possibilidade de a gente fazer uma interação? É especulação. Entendi. Sim. Você sabe que a pesquisa do Owen Gardner, ele também já situou em cada parte onde está cada inteligência, sabe? Em que parte do cérebro está também. Então, você pode fazer essa redivisão também em cima do que ele está colocando, né? E a gente deve contar com a neuroplasticidade que eu estava falando, em que hoje se diz que aquilo que você pode aprender de novo, né? Tudo que você pode aprender novo e poder colocar, você pode adquirir pela questão da neuroplasticidade, que o cérebro ainda pode aprender realmente coisas novas em cima disso. Então, você pode fazer essa redivisão tua desses cérebros olhando a pesquisa do Owen Gardner, né? Bem interessante mesmo. Você pode fazer sim, de fazer essa em que parte que cada uma delas está, né? Porque ele situou em cada um, né, do cérebro. Dá sim. Tenta ver lá uma e ver a outra, né? Ok, eu queria agradecer pelos horizontes que me abriram, foram abertos através dessa sintética explanação dessas inteligências que a gente já vê aí pelos livros, e eu queria agradecer isso. E vamos esperar coisas melhores, hein? Obrigada. Opa, nem fale. Isso mesmo. Com certeza vai vir muita coisa boa aí nesse tempo de curso. Se Deus quiser. Ótimo. Flávio, acho que o Flávio está querendo fazer uma pergunta.
Só liberar o áudio, viu, Flávio? Tá? Flávio? Eu acho que Flávio... Ficou ruim a internet. Nossa. Agora... Opa, agora sim. Alex. Libere sua câmera também para a gente ver. Professora Sheila, parabéns mais uma vez, muito bom, né? E eu escutando o que Marcos falou e que Lani falou, né? Eu estudando essa área de psicologia e gosto muito de ler. E me incomodava quando eu lia, principalmente esses trabalhos de Gardner, esses trabalhos novos, né? Dos pesquisadores novos, que não citam Frankl. Mas eu sempre coloco no meu livro. Se alguém lê meus livros, está lá. Isso é logoterapia, isso é Frankl, né? Mas o importante é o legado dele. Agora eu cheguei à conclusão. Então, muito interessante, né? Muito interessante, professora, essa sua ligação, né, com toda a visão antropológica de Frankl com as inteligências emocionais, né? Então, a inteligência emocional. A minha pergunta está em cima daquela... Como eu sou engenheiro, né? Então eu vou perguntar sobre aquela fórmula. Eu achei interessante. Tudo para mim, se eu pudesse transformar em fórmula, eu transformaria. Claro. Pra Sabia gente, que você ia gostar, viu, Flávio? Para a gente da engenharia, né? Eu trabalho na área da educação. Hoje, realmente, o que muito importa para a gente são as habilidades, né? E as habilidades, elas são importantes. Mas a gente está vendo que muita gente tem habilidades, né? Mas não tem atitude. Então, eu gostei muito dessa adição da multiplicação da atitude. O que Frankl fala da ação, né? Do atitude aqui e agora, não é? Aquilo que eu vejo. Então, eu vejo muito meus alunos, eu não sei, eu queria lhe perguntar, com essa música, a gente está passando um momento muito difícil, né? Com essa pandemia, né? Todo esse problema, mas Frankl diz, apesar de tudo, né? Apesar de tudo, a vida tem sentido. Dizer sim à vida. Dizer sim à vida. Nessa área de engenharia, a gente está passando uma fase muito difícil, primeiro pela questão econômica de desemprego, né? Os alunos estão muito angustiados, deprimidos, né? Falta de estágio, falta de emprego, salários baixos. Quando a economia cai, a engenharia cai. Nesse sentido, você que é uma pessoa especialista, como a gente coloca, como logo vivente, não é, que eu estou iniciando agora, a gente pode colocar para essa área de engenharia esse entusiasmo, essa motivação, né, dessa fórmula que é a questão da atitude, na questão da inteligência, né, espiritual. Olha, eu acho que para o engenheiro ficaria bem fácil, porque ele é muito pragmático, o engenheiro, né? Eu sempre digo que o esquema mental do engenheiro é bem diferente dos outros. Acho que o esquema mental realmente é assim. Eu tenho um filho e um genro que são engenheiros, né? Então, quando as coisas estão complicadas em casa, eu falo para o meu marido, vamos esperar os engenheiros chegarem no final de semana para eles nos ajudarem. E realmente, foi ótimo você ter perguntado isso também, que ultimamente, eu não sei qual é o fenômeno, a gente tem que estudar também, você não imagina o número de engenheiros que têm nos procurado através do nosso site, na nossa associação, porque leram o livro Em Busca de Sentido. Eles têm lido muitos engenheiros, entendeu? Inclusive pessoas que chegam e falam assim, o meu amigo engenheiro me passou esse livro para eu ler. Então eu falo, olha, eu tenho que entrar agora do lado deles para saber o que será que eles viram de curioso, né? Nessa questão que você colocar, porque a fórmula poderia parar realmente no conhecimento, mas a habilidade
habilidades, né? Então, o conhecimento é importante, as habilidades são bastante importantes. Mas a questão da atitude, né? Caiu, né, Alisson? Eu acho que caiu, Flávio. A Eu internet só dela... queria dizer uma coisa para o pessoal aqui que trabalha com arte. O Cláudio Pintos, ele diz uma coisa que eu sempre acredito. E eu lendo esses livros, ele diz o seguinte: a arte é o que tem mais de humano. E realmente é. A música, né? A pintura, a arte, ela é muito humana. E Franco, ele mostra isso naquele dia que ele olha para o pôr do sol, né? E vê todo aquele sentido, né? Aquela visão. Então, acho que quem tem muita vocação, muita missão de arte, Oi, pessoal, voltou agora. avisa que continue, porque isso é muito logoterapia. Sheila? Uhum. Aí, Você caiu, desculpe, não Flávio, foi? voltou agora porque sumiu. Agora que eu voltei. Agora caiu sim, agora que eu não voltei. Mas o que eu quero te dizer é que eu tenho certeza que essa fórmula tem a cara de engenheiro também. Acho que eles vão se entusiasmar. Se você colocar que não tem que ficar só na teoria, mas ir para a prática, eles vão entender. Quer dizer, que na realidade o que vai multiplicar, eu gosto, veja lá, que é o sinal de vezes, né? O que multiplica são as atitudes mesmo. Então, o conhecimento, eles acham legal, porque eles curtem muito essa questão do conhecimento, né? Nas matérias e a questão das habilidades também, porque o engenheiro precisa das habilidades, sem as habilidades ele não consegue também transformar isso. Agora, quando você coloca nas atitudes, nas coisas, eu acho que eles vão entender muito bem. Acho que tem tudo a ver, eu acredito, sabe? Tem tudo a ver mesmo. Se você colocar com esse entusiasmo que vai valicínio, que você vai ser visto, você vai ser julgado pelo que você faz. Se uma ponte derrubar, por exemplo, a gente sabe, né? Se o engenheiro constrói uma ponte e essa ponte cai, o edifício cai, ele vai ser condenado, né? Porque Está caindo, né? está caindo toda hora. Então, ele vai ser condenado, vai entrar na justiça, tudo porque ele errou o cálculo, né? Então, teria que ser a atitude dele ao lidar com isso. Eu acho, Flávio, que você vai conseguir um jeito bem legal. Teus alunos sempre colocaram que você foi criativo. Eu sei, né, que você já me contou que você é criativo ao colocar, ao passar os conhecimentos e tudo isso. E eu acho que, sendo no formato de fórmula, melhor ainda, né? Eu achei a ideia boa também, né? Eu que não gosto muito das fórmulas, mas eu achei que é uma ideia boa para você poder colocar, né? Então, essa coisa é uma questão também que já vem sendo estudada, são professores de Harvard, né? Tudo isso os engenheiros vão gostar, né? Que foi pesquisa e tal. Então, eu acho que você pode entusiasmá-lo, sim, não tenho dúvida, Flávio, não tenho dúvida. Só para ser rápido, né? Porque tem muita gente... E para nós também, por nós mesmo. Alisson é culpado, né? O Tiago é culpado. A gente está começando, eu estou começando um projeto próximo semestre, que eu já vinha, né? Mas agora é uma disciplina única, porque eu tinha várias disciplinas nessa área eu chamo relações humanas, e vamos usar tudo isso da logoterapia, né? Porque, como diz Einstein, no meio das vossas equações, dos vossos projetos, vocês não esqueçam que tudo isso que vocês estão fazendo é para o humano. E a gente está vendo que os nossos alunos da área tecnológica estão precisando muito da área humana, né? Aquilo que muito bom, muito bom. E o Cláudio fala, a gente tentar mostrar que o humano tem que ser humanamente humano, né? Então, obrigado. Isso mesmo. Gente, sei que se pudéssemos, passaria a noite aqui tirando dúvidas com a professora Sheila, ouvindo, porque é sempre assim, eu me encanto com a sua criatividade
associada à sua grande capacidade de transmitir conhecimento, né? Não sei quem lembra aqui da palestra da professora Sheila no congresso, foi realmente assim, olha, uma coisa extraordinária. E hoje não foi por menos, né? Então, minha amiga, muitíssimo obrigado pelo privilégio que você nos deu de tê-la conosco fazendo essa palestra magna da abertura da terceira turma da especialização, abertura também do ano acadêmico da Unilife, tá? Eu quero agradecer a todos os nossos alunos, estou vendo aqui Renata, da primeira turma EAD, né? Já falei Flávio, Heitor, tem Leilane, também da turma de João Pessoa, enfim, Eneida, da primeira turma, e os alunos, né, também agora da terceira turma. O meu desafio é que vocês estejam assim profundamente abertos, né? Tem uma frase do Frank que eu gosto muito, né, que ele diz assim que pega os seus pacientes pela mão, leva até a janela para que eles contemplem o mundo com os olhos bem abertos. E logoterapia é um pouco disso, né? É nós abrirmos os nossos olhos para a vida, para contemplarmos as possibilidades que a vida nos apresenta e assumirmos a responsabilidade pelas atitudes que nós temos exercido, né? Então, minha amiga, que palestra extraordinária. Muito obrigado de coração. Desejo a todos vocês assim uma excelente noite, tá bom? Você quer falar algo ainda? Sim, boa sorte para vocês. Saibam que vocês estão no lugar certo e um bom caminho, porque vai ser uma empreitada, né? O caminho seja de muito significado para vocês e que da minha parte, eu termino com o que o Frank poderia dizer para vocês, acho que no final de uma palestra, seria, eu coloco meu coração a seus pés, tá? Então, eu digo como o Frank também, coloco meu coração a seus pés. Muito obrigada, viu, gente? Antes de saírem, liberem o vídeo para a gente tirar uma foto. Obrigado, Alisson. Hoje é um momento muito especial, né? Então, se você puder liberar seu vídeo para nós registrarmos esse momento, tá certo? Então vamos lá, eu sei que essa é uma hora que a gente se ajeita, eu já dei a minha escova hoje, então eu já estou aqui preparado. Mas é um momento que a gente precisa também registrar, né? Deixa eu tirar uma fotinha aqui, gente. Vamos lá. Como a gente brinca nas turmas, né, que já estão em funcionamento de maneira muito espontânea, né? Assim. Deixa eu passar aqui para a segunda página. Um minutinho só. Pronto. Libera aí o vídeo, hein? Eu vou compartilhar depois nos grupos, tá? Essas fotos. Postem, compartilhem aí a nossa aula. Agradeçam depois a professora Sheila. E marquem lá pós-Unilife, que é o Instagram da Unilife. Tá bom? Marca também lá o meu, para eu sair divulgando também. Alisson Pontes Oficial. E, gente, uma grande alegria estar com vocês nessa noite tão especial, tá bom? Para quem é da terceira turma, amanhã, às 8h30, nós estaremos juntos aqui, tá certo? Pelo segundo link, tá? Não é o link de hoje, não. Não se confundam, por favor. Uma boa noite para vocês, gente. Bom descanso, bom final de semana. Obrigada. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Tudo de bom. Boa noite. Gratidão. Foi maravilhoso. Vamos lá. Vamos ver. Boa noite.